Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, meus amados, muito queridos irmãos em Cristo. Hoje, dia 22 de novembro, estamos chegando um pouquinho mais tarde até você, falando da palavra do Senhor, continuando os nossos ensinos bíblicos através das nossas lives, aos domingos pela manhã, logo após a reunião presencial da Escola Bíblica Dominical, um momento muito especial. O Enéas tem transmitido alguns ensinamentos muito importantes, a forma da aplicabilidade da palavra de Deus. Então, você que é membro da igreja, que não está vindo, deve fazer o esforço para estar presente. É um momento muito maravilhoso, tá bom? Então nós tivemos, nós estamos chegando com esse momento com você, para comunicar a palavra do Senhor. Hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com a proximidade, das eleições do seu segundo turno aqui em Contagem. E os carros de som estão passando com o som, os dois candidatos quase que juntos, e gerando um transtorno muito grande com os barulhos aqui onde nós estamos, aqui no gabinete pastoral, onde estou falando hoje, da igreja, dentro da própria igreja. Felizmente a gente vive situação no país que existem leis que não são cumpridas, A legislação eleitoral define que 200 metros de certos locais, como igrejas, escolas, repartições públicas e hospitais, não se pode ter ligado sons de propagandas políticas. Mas infelizmente nós vivemos num país da impunidade, E basta vermos certas ações, de órgãos públicos ou órgãos judiciais do nosso país, tais como decisões tomadas pelo nosso próprio STF, que contrariam em muito essa situação, essa norma, Então, como essa realidade que nós estamos vivendo, nos adequamos a ela. Então, se em algum momento de precisar dar uma pausa por causa dos barulhos da propaganda eleitoral, você nos perdoe aí, tá bom? Mas vamos tentar, pelo menos por uns minutos, ver se a gente consegue comunicar alguma coisa aí com você, para nós termos um dia, um domingo abençoado pelo Senhor, tá bom? Então, vamos assim caminhando e próximo domingo já não vamos ter mais esse tipo de problema, pelo menos nos próximos 2 anos, Muito bem, meus queridos, hoje eu quero conversar com você, ou pelo menos tentar, sobre a história das nossas vidas. Romanos capítulo 5, eu quero ler 2 versículos, a gente vai, a partir dali, trazer alguns outros ensinamentos também. Então vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor fez, esse novo dia em que o Senhor nos permite estar juntos, através dessa transmissão, dessa live, chegando até as pessoas onde elas estão, para compartilhar com elas o amor de Deus, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e nós compartilhamos com elas para que o Senhor possa nos edificar a cada momento, nos fortalecer e nos renovar continuamente. Pai, abre o nosso coração para a Tua Palavra e que o Espírito Santo do Senhor testifique em nosso coração nesta manhã. Traz paz ao nosso coração a cada dia
e o conforto do Senhor para aqueles que estão entristecidos, enlutados, que eles estão sofrendo com tantas situações adversas na sua vida. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos e entregamos agora cada vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Romanos capítulo 5, eu quero ler aqui 2 versículos só, que dizem assim, 1 e 2, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, Paulo está trazendo aqui um princípio importante na nossa vida, que foi o ato da nossa salvação. Fomos justificados. Sendo justificados, temos paz com Deus. Essa paz com Deus nos dá então agora acesso à graça de Deus, ou seja, ele trata de situações daquilo que nós éramos pecadores, estávamos condenados à morte espiritual. Através de Jesus Cristo, ele muda a nossa história. Aquela pessoa que estava condenado irremediavelmente, esta pessoa, ela é justificada, declarada justa diante de Deus, seus pecados são perdoados, e Paulo diz aqui que esta condição que o Senhor nos dá é por causa da graça de Deus, uma graça que se manifestou não porque nós merecíamos, mas porque nós precisamos. E esta necessidade dessa graça de Deus nos faz então receber o perdão dos nossos pecados, sem ser necessário entrar naquelas ações ali do Velho Testamento dos sacrifícios. Não há mais sacrifícios, porque Jesus se fez sacrifício por nós. E a Bíblia nos ensina que a lei durou até João Batista e a graça e a verdade vieram por Jesus. Em Jesus, então, nós recebemos esta graça abundante do Senhor, e com esta graça abundante do Senhor, nós agora temos esse acesso ao reino de Deus. Então, esse acesso ao reino de Deus é que vai então nos possibilitar mudar a história da nossa vida. Todos nós temos nossa própria história. Nossa história de vida, as nossas histórias trazem para nós algumas questões importantes. Primeiro, quem nós fomos. Segundo, quem nós somos hoje e o que nós seremos. Então, através dessas 3 condições, a nossa história de vida está sendo escrita e continuará sendo escrita. Se não escrita aqui na terra, quando Jesus nos chamar, continuará sendo escrita no reino dos céus aquilo que nós seremos. Então, essa é a história das nossas vidas, e isso nos ajuda a entender a importância dessa graça de Deus que nós temos através da nossa fé em Cristo Jesus. Quando nós pensamos em história da vida, da nossa vida pessoal, então veja, a história da nossa vida pessoal, ela nos remete em algumas situações. Onde eu nasci? Quais foram as circunstâncias do meu nascimento? Quem foram ou quem são os meus pais? O que eles faziam? Qual era a profissão deles? Como eles nos educaram? Quais os princípios que eles transmitiram
para nós. Qual o ambiente que nós somos criados? Um ambiente de fartura ou um ambiente de pobreza ou até de miséria? Qual o ambiente que nós fomos criados? Tivemos acesso aos pais, vivemos com eles. Muitas pessoas têm contato com a mãe, mas nunca conheceu o pai. Essa história da vida é importante para definir quem nós realmente fomos. O tipo de lar que nós vivemos no passado, qual lar que era? O pai era uma pessoa trabalhadora? Era violento? Era alcoólatra? Era uma pessoa que maltratava a mãe? Como era a mãe com o pai? Era uma pessoa amável? Era uma pessoa zelosa pelos filhos, pela casa, com os afazeres? Que tipo de comportamento nós vivemos? Quais foram realmente os valores que foram colocados em nós ali no lar que nós vivemos? Hoje nós vivemos um tempo onde tem se tentado impor um novo padrão de lar, né? Totalmente contrário ao Senhor, né? 2 homens, 2 mulheres. Esses homens ou essas mulheres querem ter filhos naturais ou adotados, ou uma coisa assim. E ali aquela criança cresce naquele ambiente onde a referência familiar para ela se torna 2 homens ou 2 mulheres. Essa criança, com certeza, ela vai crescer com esse conceito de que o lar correto é 2 homens ou 2 mulheres. Isso tudo, meus queridos, faz com que a história da vida dessa criança que está sendo escrita se torne uma história de angústia, de tristeza, por causa do ambiente onde ela foi criada, e o que será dela no futuro vai depender desse tipo de lar que ela foi criada. A nossa profissão, por exemplo, ela nos ensina muito a nossa história, nos mostra muita coisa da nossa história. Qual o grau cultural, social, financeiro, emocional, psicológico? Qual o nível de vida que se existe então nas famílias? Os nossos filhos, como são os nossos filhos? Quais os valores que nós estamos transferindo para os nossos filhos? Quem são eles? O que eles fazem no dia a dia? Qual a profissão deles? Estudar ou não? Qual o nível educacional que eles têm? Então vejam, a gente está pontuando já esse tempo muitas coisas que nos fazem lembrar da nossa história e nos fazem lembrar da história que nós estamos escrevendo. A nossa história, meus queridos, ela, conforme eu disse agora há pouco, ela está sendo escrita e continuará sendo escrita. A Bíblia nos fala, em Hebreus capítulo 11, de alguns homens que eram heróis da fé. Conta ali a história deles, de forma muito resumida. Mostram quem eram esses homens, o que eles faziam. Os livros históricos na Bíblia que nós temos, eles trazem um relato histórico da vida daquelas pessoas e famílias. As genealogias que nós temos na Bíblia, né? Às vezes as pessoas vão lendo certos textos bíblicos e quando chega naquela parte, fulano gerou Beltrano, o outro gerou não sei quem, muita gente pula aquilo ali, né? Porque uns nomes também que muitos não conhecem, né? É um nome difícil até de pronunciar. E no Novo Testamento, quando o Evangelho de Mateus começa a falar sobre Jesus, a primeira coisa que ele fala é sobre genealogia, sobre a história da vida de Jesus, lá do passado, atravessando os tempos, até chegar no nascimento de Jesus. Porque
a história da nossa vida é importante. Os nossos valores são importantes, meus queridos. O que nós aprendemos, o que nós vivemos é importante. O que nossos antepassados viveram e foram é importante. Tenta-se muito criar a chamada árvore genealógica, né? Que então tem cheio de pontos, né? Onde se liga gerações, até gerações passadas, né? Alguns psicólogos, quando vão analisar o perfil da pessoa, ele vai traçar exatamente isso, né? Quem foram seus pais, como você viveu. Isso que eu estou falando para você é algo que dentro de uma terapia você com certeza também passa por isto, porque para se entender o presente é preciso entender quem nós fomos, quem nós vivemos, como vivemos, né? Algumas pessoas têm certos traumas do seu passado, certos traumas de infância, né? Traumas de violência, de abuso sexual, de desprezo, de tantas coisas, né? Então, do passado, né? Privações, pobreza, miséria, não ter sequer o que comer, né? Suficiente. Então a gente vê que essa história é importante. Aqueles livros que tratam daquelas histórias são importantes também. A genealogia de Jesus comprova isso, que é importante nós entendermos isso, né? Mas muito bem, essa parte aqui que eu estou dizendo com vocês hoje, exatamente para a gente situar no ambiente onde nós vamos aprender do Senhor. Como nós vamos aprender? Certas expressões que nós usamos na Bíblia, elas nos remetem a situações que nós passamos. Por exemplo, quando eu uso a palavra pai, qual a referência que você tem do seu pai? Quando você refere-se a Deus como pai, se você não dissociar a figura paterna humana da figura paterna divina, você vai criar um conceito deformado de Deus. Então, são expressões que dizem respeito à nossa história, ao nosso passado, e que elas precisam ser bem explicadas e delimitadas agora, para que a gente possa não ter uma visão um tanto quanto distorcida, né, daquilo que a Bíblia nos ensina. Então a nossa história, ela tem então essa importância para nos fazer entender que nós temos que separar a figura humana da divina. Deus como Pai, infalível, amoroso, perdoador, disciplinador. O Pai na figura humana, quantos abandonam? Deus nunca abandona. A Bíblia diz que Deus jamais abandona os seus filhos. Você nunca será abandonado por Deus, em momento nenhum da sua vida. Você jamais será abandonado por Deus. Ele vai sempre estar cuidando de você, mesmo que você não perceba isto, saiba que Ele está cuidando de você. Esta semana a Graça Filmes lançou um filme, eu acabei assistindo o lançamento dele, parece na sexta-feira, um filme muito importante, muito interessante, chamado O Último Encontro. Você encontra ele lá no YouTube de graça, você pode acessar lá e você vai achar lá e pode assistir um filme pequeno, um pouco mais de 1 hora, ele chama O Último Encontro. Ele traz exatamente essa linha entre o momento que nós às vezes ignoramos a presença de Deus, esquecemos da manifestação de Deus e que tentamos construir nossa história sozinhos, até aquele momento que nós temos que Jesus vem ao nosso encontro e transforma a nossa vida. Não vou falar mais, senão eu vou contar o filme. Então, vai lá, assiste lá e você depois pode me falar se você gostou do filme. Tá bom? Então meus irmãos, quando nós então entendemos esta questão da nossa história e vamos
aprofundando no conhecimento da nossa história, nós não temos como começar a fazer isto a não ser retornando no passado, retornando na história. Se nós estamos tratando sobre a história das nossas vidas, nós temos que retornar. Lá no princípio, no livro de Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis e no versículo de número 27, Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então vejam, nós somos resultados da criação de Deus. Quando Deus cria o homem e coloca-o sobre a face da terra, versículo 28, e Deus o abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Então vejam, Deus está dizendo o seguinte: escreve a sua história. Deus deu vida ao homem e agora ele diz: agora você vai escrever a sua história. Faça isso, escreve a sua história. Tenha seus filhos tenham filhos, venham os seus netos, bisnetos, e assim a história vai sendo escrita. Deus, ele quer que nós tenhamos uma história importante, meus irmãos. O homem não soube, nós sabemos, não soube construir uma história positiva no início, porque logo depois vem então uma queda, né? Vem a desobediência do homem, da mulher, e com a desobediência e o pecado, e a história toma agora um outro rumo. Em Gênesis capítulo 5, nós vemos essa história assumindo um rumo diferente daquele lá de Gênesis capítulo 2. Lá fala, Gênesis capítulo 5 fala sobre as gerações de Adão, ou seja, fala sobre a história de Adão. Fala sobre a história que foi escrita por Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E o texto diz o seguinte: ele criou macho e fêmea, os criou e chamou o seu nome Adão no dia que foram criados. Então, muito bem. Deus, então, ele criou o homem, formou o homem à sua imagem, colocou ali no Éden, estabeleceu a forma de vida dele e ele começou então a sua caminhada, escrevendo a sua história. No versículo 3 fala o seguinte: Adão viveu 130 anos, escreveu uma história durante os 130 anos iniciais. Depois desses 130 anos, o texto diz que ele gerou um filho. Agora já não é a imagem e semelhança de Deus, é a semelhança de Adão, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que Deus deu ao homem a oportunidade de construir uma história sadia, sem pecado. Diz o seguinte: olha, não faça isso. O dia que vocês fizerem, vocês irão morrer, irão mudar a história de vocês. A história de vocês será morta. Mas a graça de Deus é tão grande que Deus dá a oportunidade ao homem de reescrever a sua história. E através de Jesus, lá na cruz do Calvário, esta história do homem é reescrita através da justificação, da restauração. Então vejam que o texto diz que os dias de Adão, depois gerou a Sete, por 800 anos, gerou filhos e filhas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse texto desta manhã, e nós vamos ficar nele apenas, e depois na outra semana a gente continua conversando sobre essa história das nossas vidas, é lembrar para você o seguinte: quando Deus criou o homem, o texto explica isso aqui. Lá no Éden, ele criou o homem a imagem e semelhança. Os filhos nasceram imagem e semelhança lá em Caim e Abel. Depois, quando
veio o pecado. Com o pecado, depois, veio então o outro filho, o Sete. O Sete aqui, a Bíblia diz o seguinte, que o Sete nasceu à imagem, semelhança de Adão. O Adão ali depois do pecado. O Adão como fruto do pecado, como ação pecaminosa. E aí essa história agora é construída a partir dessa natureza humana do pecado. E a partir dali o pecado passa por toda a raça humana. Paulo fala sobre isso, né? Que assim como o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Ou seja, a história do homem foi construída baseado dessa forma. Então, vieram as consequências posteriores. Deus permite que o homem possa viver como estava, e o homem vai chegando a um ponto de negação do Senhor tão grande, começam a praticar tantas coisas erradas que Deus envia o dilúvio. A raça humana é destruída, Deus preserva apenas a família de Noé, sua mulher, seus filhos e noras. Deus preserva a família de Noé e começa então a reabitação do homem na terra. Mas esse homem não aprendeu a lição com seus erros e continua e volta agora ao pecado e continua sendo rebelde ao Senhor, continua sendo desobediente, negando o Senhor, até o momento que os profetas vieram, os patriarcas vieram, os profetas, todos eles anunciaram, todos eles proclamaram. Só um minuto. Todos eles vieram e proclamaram o amor de Deus, conclamaram o povo ao arrependimento. Não quiseram se arrepender. Uma geração que Deus escolheu para ser o seu povo, nega o Senhor. E aí o tempo vai passando, e como o ser humano não resolvia a questão do seu pecado, então Deus cumpre aquilo que ele havia prometido desde o Éden, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Só um instante, mais. Que iria, inclusive com a egipciatória, espalhou pela cidade que não iria cobrar IPTU. E no dia 2 de janeiro, o que a população de Contagem recebeu em troca de 120 mil votos que foram dados. Está difícil aqui para a gente falar mesmo, né? Daquilo que ele tinha feito nas eleições, que foi voltar à cobrança do IPTU. Por isso agora a gente faz um convite à população. Então vamos lá, gente, vamos tentar correr com som, que eu não quero aproveitar o nosso som para fazer propaganda de nenhum deles, né? Todos os dois estão errados, né, naquilo que estão fazendo, né? Já falei no início da transmissão. Infelizmente, né? Muito bem, então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, quando nós pensamos então, meus queridos, nessa história, então Jesus então vem, aquele que viria para esmagar as cabeças da serpente. Jesus veio, e a vinda de Jesus então faz com que o homem possa ter uma nova oportunidade. Aquele homem criado em imagem e semelhança de Deus, agora tem a sua imagem e semelhança restaurada em Jesus, que transforma esse homem em filho de Deus. Lá no Éden, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Em Jesus, esse homem se torna agora filho de Deus. Que bênção grandiosa, que privilégio! Como Deus nos ama!
Como o amor de Deus é tão especial, maravilhoso por cada um de nós. Por isso Paulo diz, tendo sido justificados pela fé em Cristo Jesus. E essa justificação que nós recebemos em Jesus Cristo, não é da igreja, não é o pastor, não é o padre, não é o, sei lá, qualquer líder religioso aí, não é o profeta, não é apóstolo, não foram os discípulos, né? Nada disso. Essa justificação pela fé em Jesus, é Ele, só Ele. Só Jesus nos dá essa nova condição de vida. Por isso Ele veio e lá na cruz, Ele agora nos dá a oportunidade para nós reescrevermos a nossa história, começarmos uma nova história com Ele. E essa nova história, então, começa agora a ser escrita em Jesus. Quando recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, pela fé, nós começamos então a reescrever a nossa história. Qual a história você está escrevendo, meu querido? Jesus te chama hoje para escrever uma nova história. Deus te chama hoje para ser o seu filho. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. Falamos sobre isso durante algumas semanas anteriores pela manhã também. O novo diante do Senhor, Ele te chama hoje para você se render a Ele e reescrever a sua história a partir desse momento. Meu querido e meu amado irmão em Cristo Jesus, não importa em que ponto você esteja na sua história, não importa se a sua história não foi uma história agradável no passado, não importa o que ela foi, importa o que você pode ser hoje, o que você será também no futuro. Deus te dá hoje a oportunidade para você começar a escrever a sua história de uma forma diferente. A partir desse ponto, você fazer uma mudança na sua vida. É o que nós chamamos do arrependimento ou essa meia volta. Você está indo numa direção e hoje faz um retorno. Nesse retorno você começa a escrever a sua história. Esse retorno na sua volta para o Senhor te dá a oportunidade de você ter uma nova história com o Senhor. E eu queria te convidar nesta manhã para que você comece hoje, nesse dia, a escrever a sua história. Se você já está escrevendo, faça com que essa história se torne uma história agradável. Faça com que essa história se torne uma história agradável de ser lida pelas pessoas através da sua vida. Paulo diz que nós somos uma carta viva para ser lida pelas pessoas. Deixe um registro importante da sua história. Deixe um legado para você, para as pessoas, para descendências, sua descendência, de uma história nova com o Senhor. Viva com o Senhor. Independente do que as pessoas fazem, ou pensam, ou vivam, não importa. Viva você, faça você, manifeste você, viva com o Senhor e veja realmente um novo tempo, viva um novo tempo com o Senhor. E Ele vai te fazer muito mais que vencedor nessa sua nova história. Domingo que vem eu quero voltar de manhã a falar sobre essa nossa nova história. Tem outras coisas que eu quero pontuar com você durante essas nossas meditações dominicais, matinais. Pra gente crescer junto, pra gente escrever uma história juntos. Uma história feita por você, com o Senhor e juntos conosco. Naquilo que eu puder contribuir para você escrever a sua nova história, eu estou aqui e vamos escrevendo essa história juntos. E lá no céu poderemos ler essa história. Vemos registro da nossa nova vida com o Senhor. Amém? Deus te abençoe grandemente nesta manhã. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, a cada um dos teus filhos, a cada um de nós, que o Senhor possa nos abençoar com o poder da sua presença, para que possamos estar escrevendo uma nova história, Pai.
Uma história cheia da graça, da presença, do poder do Senhor. Ó Deus, que nós vejamos cada dia a ação do Senhor em nós. Que essa nossa história seja uma história de vitórias. Sobretudo uma história fundamentada na certeza de que um dia estaremos para sempre continuando a nossa história agora lá no céu com o Senhor. Então, Pai, ajuda-nos a estar firmados em Ti a cada momento. Deus, Seus filhos, Deus, a paz gloriosa que vem do Teu nome, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, nos ajuda mesmo, Senhor, a viver essa nova vida com o Senhor. Nos dê força para vencer os obstáculos e nos faça realmente mais que vencedores na nossa história. Seja uma história de vitórias, com um final feliz, porque estamos com o Senhor a cada dia da nossa vida. Sustenta-nos e nos fortalece a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, meu amado irmão em Cristo Jesus, você que está ao vivo, ou você que acompanha o vídeo através da gravação no Facebook ou no YouTube, esta foi uma manhã muito especial para conversarmos com você, apesar dos contratempos, das propagandas eleitorais, mas foi um tempo especial. Deus nos permitiu viver esse novo tempo e aprender um pouco mais do Senhor, né? Que o Senhor possa deixar essas palavras vivas aí no seu coração, gravadas na sua mente, tá bom? Deus possa abençoar a todos que estão aqui online, que o Senhor possa sustentar você. Lembrando, hoje à noite, 19 horas, temos o nosso culto presencial e temos também o culto, ele é transmitido para você que por algum impedimento não pode estar presente. Você pode acompanhar também pela internet, pelo Facebook, mas se você puder estar presente, faça isso. Entre em contato, participe, venha às reuniões, aos encontros, é importante isso, tá bom? E lembrando também, já 2 semanas anteriores, nós retornamos também com o culto presencial da terça-feira, encontro de oração. Então a nossa live da terça passou para quarta. Essa semana, excepcionalmente, nós não fizemos devido a umas situações que os irmãos conhecem, mas voltaremos também na outra semana, tá bom? Deus possa te abençoar, Deus possa te guardar, sustentar a sua vida, te dar um domingo abençoado aí junto com os seus familiares, amigos, e logo mais estejamos juntos agradecendo a Deus por esse dia. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te sustente. Até uma nova oportunidade, portanto, em nome de Jesus. Amém.